É isso aí, o judô sempre trouxe muitas medalhas para o Brasil, inclusive nas Olimpíadas, e a partir de hoje, até o dia 8 de outubro, a gente vai aprender muito sobre esse esporte. Como eu disse, é o esporte que mais trouxe medalhas olímpicas para o Brasil, são 22, Fernanda. Pois é, está começando agora, atenção para você de casa, sinta-se privilegiado, o primeiro reality da TV brasileira falando de judô. E o nosso reality se chama Ippon, a luta da vida. O Flávio Canto, nosso querido Flávio Canto, claro, é quem vai conduzir todos os momentos dessa competição. E aí você vai conhecer as regras, os critérios de seleção, os personagens ao longo do programa de hoje. Para começar, a gente vai viajar com o Flávio lá para a terra do sol nascente, onde tudo começou, né, Fernandinha? Como se diz em japonês, sempre que começa uma luta de judô, então... Hajime! Ippon. A pontuação perfeita. Quando o judoca derruba o adversário de costas no tatame, com força, velocidade e precisão. É também quando aplica uma chave de braço, um estrangulamento e o adversário desiste da luta. Ou ainda, quando o judoca imobiliza o outro por 20 segundos. O Ippon está para o judô como nocaute para o boxe, mas é também como gol da vitória nos minutos finais. A apresentação impecável na ginástica artística. É um momento de libertação, de explosão, de olhar tudo que foi feito e comemorar. O Ippon é isso e muito mais. O adversário derruba, bonito. Ippon é a busca pela perfeição. O Ippon significa felicidade, prazer, porque ele representa a busca diária pela excelência. E é isso que nós devemos buscar na nossa vida. Buscar a perfeição a todo momento, mesmo que muitas vezes a gente não consiga essa perfeição. O Ippon é muito mais do que a pontuação máxima do judô. É um conjunto de valores incorporados ao longo de uma caminhada. Dor, coragem, humildade e determinação fazem parte de cada passo. E no final, o único Ippon que faz sentido é aquele que transforma as pessoas positivamente. O judô nasceu no Japão e significa caminho suave. Mas essa caminhada é longa. E para conhecê-la um pouco melhor, a gente vai ter que voltar no tempo. O judô foi criado por Jigoro Kano no fim do século XIX, influenciado pelo Jujutsu, que em japonês significa arte suave. Uma arte marcial milenar aprimorada pelos samurais que seguiam um código de ética rigorosíssimo, o Bushido, uma das principais fontes de inspiração de Jigoro Kano. Mas afinal, quem eram os samurais? Os samurais viveram entre os séculos 8 e 19 e eram as pessoas mais importantes do Japão. Esses guerreiros tinham uma disciplina muito rígida e eram doutrinados a viver e morrer com honra. Criaram o Bushido, que tinha valores como integridade, coragem, compaixão, gratidão, honestidade, honra e lealdade. Escolhemos alguns desses princípios para criar nosso reality e assim surgiu o jogo. Serão 8 judocas, 4 homens e 4 mulheres. Eles vão ser divididos em 2 equipes mistas, uma azul e uma vermelha. A cada episódio, 2 vão ter que lutar. Quem vence já está na final, masculina e feminina. Além das lutas, os judocas vão participar de uma competição paralela, a prova do samurai, que vai desafiar os limites físicos e mentais dos atletas. Nessa competição, só um pode ser o vencedor, homem ou mulher. Os campeões vão ganhar uma viagem ao Japão para conhecer o berço do judô, a terra de Jigoro Kano e a Kodokan, a primeira academia de judô da história. Vão visitar os lugares onde os samurais viveram e também conhecer a cidade-sede da próxima Olimpíada. Quem está mais preparado para a vitória? Quem tem o espírito mais forte?
as equipes serão testadas ao máximo. E no comando, as campeãs olímpicas Rafaela Silva e Sara Menezes. Mesmo crescendo distante dos principais centros de judô do país, Sara Menezes consagrou-se como a primeira mulher do judô brasileiro a subir no degrau mais alto do pódio. Natural de Teresina, no Piauí, Sara venceu a falta de estrutura desse esporte no Nordeste e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres. O Brasil é medalha de ouro! O Brasil é medalha de ouro! Medalha sensacional, Sara Menezes! Enquanto Sara chorava de alegria, naquela mesma Olimpíada, as lágrimas de uma outra judoca tinham motivos bem diferentes. Rafaela Silva, da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, foi desclassificada em Londres. Sofreu as dores da eliminação e das ofensas racistas que recebeu pelas redes sociais. 4 anos depois... É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro! Foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio. E, bom, a luta da vida está começando agora. Radimé. Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Aqui acontece um treino integrado, né? A seleção, uma delas indo para o Pan-Americano adulto e as seleções sub-21 e sub-18, os mais jovens, aqui ajudando, apoiando e ao mesmo tempo sendo observados, né? No futuro eles viram protagonistas. Isso aconteceu com vocês duas. Aliás, aconteceu bem cedo, né? Em 2008, quando eu fui para a preparação para a Olimpíada de Pequim, eu caí para a Sarinha, para a Kathleen Quadros, né? Fui ajudante. Era uma inspiração, né? Para mim estar treinando com medalhistas olímpicos futuros também, né? Que eles participariam de mais uma Olimpíada. Sara começou já nessa Olimpíada, estava quantos anos? Eu comecei com 15 anos na seleção e eu sempre imaginava eu dentro da seleção. Participar da Olimpíada para mim era um sonho e foi concretizado com o tempo. Continua aqui de kimono com a seleção. Vamos começar então? Vamos. Vamos embora. Olá a todos, prazer estar aqui de kimono. A gente está interrompendo aqui o treinamento, mas por uma ótima causa a partir de hoje. Para alguns de vocês vai começar uma competição que não estava prevista no calendário. A gente vai selecionar 4 homens e 4 mulheres para o primeiro reality show de judô na televisão brasileira. Pessoal, a partir de agora, todos vocês estão sendo avaliados por mim e pela Rafa. Pressão, hein? Ficaram curiosos? Está na mão de vocês e na mão das duas. Aquele atleta que cai no chão, tomou um quedão e ele levanta rindo. Esse daí não está chateado se ele vai ganhar, se ele vai perder, mas aquele que levanta chateado que caiu, quer melhorar, pede uma ajuda, procura assim, eu acho que esse realmente quer evoluir. Eu, como técnica, eu irei observar a vontade do atleta, né? Se ele realmente quer aquilo, quer fazer aquilo, a disposição que ele vai ter. Então ele tem que ser um atleta competitivo. Que ele queira ganhar, que o time dele vença. Eu vou querer uma pessoa determinada. Bora, vamos nessa. Jéssica Lima. Forte? Ela é forte, é chata de cair. Tem uma boa base. Ela tem um bração duro, assim, para afastar. Tá forte pra caramba ela. Esse aqui também é? Esse aí é o Kuda. Eles que o cara falou aí, que eles estão lutando entre eles, aí cada hora um ganha. E nos Jogos Escolares da Juventude, o ano passado que eu fui, ele ficou em primeiro e o Júnior Bomba estava em terceiro. Ela faz ótimas defesas. Ô garoto, para de pular. Para de pular. Firma esse pé no chão. Vamos parar de brincadeira e treinar sério. O golpe tem que levantar rápido, eu tomo atitude aí, pelo amor de Deus. Acredito que a maior dificuldade da Sara e da Rafa vai ser realmente entender bem a função delas como treinadoras nesse evento.
porque elas vão passar o melhor que elas têm para atletas que podem vir ser futuras adversárias. Vai pegar fogo essa categoria aí. Tem. Tá trocando com 8-1, né? O paninho voltou. Vai pra cima, você vê que no amarelo ali. Gostei dele. Ele é do meu time? Não. Olha lá. Apesar de bem jovens, são atletas com potencial de estarem já esse ciclo olímpico já incomodando, já podendo brigar pela vaga olímpica. Passou pra gente. Que eu não bato se ela for escolhida é a Laiana. Eu não converso com ela de jeito nenhum. Botar ela no meu time, que é brincar da rival. E aí, meninas? O que vocês têm a dizer? Bom, galera, a escolha foi feita. Mas dá uma segurada que vocês não vão ficar sabendo agora. Não adianta mandar mensagem, fazer pressão, porque vocês só vão receber a cartinha em casa. Quem vai levar essa cartinha sou eu. E a partir de hoje, a qualquer momento, eu posso ir na cidade de um de vocês. Difícil escolher, né? Tanta gente boa, tanta gente aí com futuro brilhante aí, seguir os passos das duas meninas aqui, campeãs olímpicas. Agradecer também os técnicos que participaram com as duas dessa escolha. Então, a partir de agora, se eu aparecer lá com a convocação, conto com vocês. Combinado? Até breve, pessoal. Temos uma convocação aí pra você, Davi. Abra, por favor. Um ippon é muito mais do que a pontuação máxima do judô. É um conjunto de valores incorporados ao longo de uma caminhada. Dor, coragem, humildade e determinação fazem parte de cada passo. E no final, o único ippon que faz sentido é aquele que transforma as pessoas positivamente. Você foi selecionado para participar do primeiro reality de judô da televisão brasileira. Ippon, a luta da vida. Seja nosso convidado a partir de agora a vivenciar essa experiência inédita. Ai, eu queria muito. Eu comecei por causa do meu irmão. O meu irmão um dia foi treinar judô e o menino bateu nele. Aí eu falei, como assim te bateu, cara? Fui lá atrás, né? Fui ver como assim te bateu. Eu fui e eu nem lembrei e o menino bateu no meu irmão. Comecei a ver os meninos fazendo uns rolamentos, uns golpes. Pô, legal esses negócios aí que esses caras estão fazendo. Quero fazer também. Comecei a aprender. Como até hoje. Minha mãe e meu pai nunca teve tanta condição assim de me ajudar. E minha mãe é doméstica e meu pai é pedreiro, então e sempre me ajudava era meus amigos, sensei, assim. E, cara, não tinha dinheiro nem pra... Às vezes eu ia com dinheiro pra pagar a competição e não ia com dinheiro pra comer. Teve um campeonato que foi muito importante pra ele. Ele queria ir nesse campeonato, só que a gente não tava eu e o pai dele desempregado. Eu disse pra ele, Davi, não dá pra tu ir, porque a gente não tem o dinheiro nem pra você lanchar e nem tem dinheiro pra gente te dar lanche. E ele disse assim pra mim, vou. Eu falei, mas não dá. Ele falou, vou, mãe. E foi. Aí ele falou no ônibus pro pai dele assim, ó, se alguém perguntar se eu tô sem lanche, o senhor não fala nada. A gente vai falar que nós esquecemos a mochila em casa de comida. Chegaram lá em torno de 7 horas da manhã, teve a pesagem e ele ficou até a meia-noite, quando ele chegou em casa com fome. E ele ganhou a primeira medalha de ouro dele, que eu tenho guardada até hoje. Então, assim, Davi foi
Pra mim, Davi é uma inspiração de vida, sabe? O judô entrou na minha vida através do meu irmão, que ele começou a treinar no colégio onde a gente estudava. Aí eu tinha que acompanhá-lo, né? Eu gostei, aí comecei a treinar. E os meus pais não sabiam. Aí eu comecei a chegar em casa com a blusa puxada, né? Aí minha mãe no começo não queria, porque achava que era esporte pra homem, né? Acabou que ela viu que eu gostei, aí mandou minha avó fazer o kimono, né? Que a gente não tinha condição para comprar o kimono na época. A partir dos meus 14 para 15 anos, foi quando eu conheci o Júnior. Ele acreditou em mim. Eu tinha 17, ele 19 e a gente resolveu morar junto. Ele arranjou emprego, eu continuei treinando. Não tenho dúvida que ele é o homem da minha vida, assim. Ele chegou pra mim e falou que queria abrir um projeto social e na mesma hora eu topei. Agora a gente tá com quase 40 meninos no projeto social. Eu tenho uma aluna minha que os pais dela é viciado e essa menina, quando ela chegou lá, ela disse que a mãe dela não dava atenção, nem amor e nem carinho pra ela. Ela perguntou pra Yasmin se a Yasmin não queria ser mãe dela. Essas coisas é que a gente vai sentindo, entendeu? Que o que a gente faz é uma coisa boa, a gente tá plantando bem e a gente vai colher o bem. Eu acabei me apaixonando pela arte, que é bonecos em feltro. E eu comecei a fazer e através desses bonecos que eu junto dinheiro para ajudar no nosso projeto social, às vezes ajudar na competição. Por mais que você tenha dado o seu máximo, às vezes você precisa, assim, perder. É de você saber que tem que treinar mais. Acho que é isso que o judô ensina, da gente cair e levantar. Eu nasci na cidade de Iwata, lá, né, no Japão. Apesar de eu ter vindo pra cá nenenzinho, meus pais por terem morado lá, então eles meio que já habituaram o negócio da disciplina, essas coisas. Então o judô só veio pra fortalecer esses ensinamentos, né? Na verdade eu comecei o judô mais por condicionamento físico mesmo, né? Que eu era mais cheinho e tal. Aí eu precisava fazer alguma coisa. Esse divisor de águas aí foi quando eu classifiquei na seletiva nacional, né? A primeira que teve, em 2011. Até então eu estava fazendo futebol e judô. E acabou que a gente teve que escolher. Daí meu pai falou, agora você tem que escolher. Daí, pô, eu tava bem melhor no judô, né? Como é que você lida com a pressão? Sou uma pessoa bem fria quanto a isso. Não sinto muita pressão de fora. Mas eu sinto bastante eu me cobrando de mim mesmo. Eu sinto mais isso do que dos outros. Eu, por várias vezes, me irritei com ele porque começava o aquecimento, liberou para aquecimento. Era um cara que ficava sentado, às vezes, assim, de mão num aquecimento só, meditando. E eu, poxa, filho, aquece. Aí vai pra fila, a calma dele é tanta que ele vai pra fila e ele vai bocejando. Aí a gente fala, pô, não é possível ser assim. Você perguntava assim, cara, o que você sente? Cara, eu tô tranquilo. Pô, o cara é de gelo, por acaso? Não sei se era Natal, era meu aniversário, e falou assim, eu vou te dar uma sandalinha da Sandy Júnior, que eu lembro, que vinha com um radinho, assim. Se eu te der essa sandalinha, você vai entrar no judô? Minha mãe é apaixonada pelo judô. Eu falei, entro. Era criança, só queria sandália. E aí a gente acabou entrando no judô, ganhamos a sandália e falamos, pronto, mãe, não quero mais. Falei assim pra ela, né? Ela, não, agora você vai continuar. A gente teve que continuar, foi assim que começou. Eu saí de casa, né, pra buscar esse sonho e não conhecia ninguém aqui, só tinha meus amigos, longe de casa e me sentia muito sozinha aqui. Sabe, ligava para meus pais, mas não tinha ninguém aqui, entendeu? Foi um ano de adaptação que eu tive ano passado. Foi um ano que eu quis também abandonar o judô. Eu vim de um ano muito bom em 2015. Cheguei em 2016, comecei a perder tudo. Eu não queria sair da cama, sabe? Eu acho que eu entrei numa depressãozinha, assim. E foi por isso que eu pedi pra minha irmã vir esse ano pra cá, pra me ajudar a animar, sabe? E ela veio, acho que foi o que me deu força de novo. Eu era mais magrinha do que ela, né? Quando eu era pequenininha. Aí eu via as meninas, assim, que ela lutava, assim, né? Já chegou muito. Quando a minha irmã perdia uma luta, né? Eu ficava olhando a menina assim. Nossa, a menina deve ser muito forte, né? Porque a minha irmã é muito forte. Se ela ganhou da minha irmã, é porque essa menina é muito forte também, né? Aí quando a minha irmã ganhava dessa menina, eu falei assim,
Não, mas a minha irmã é a melhor. Eu sou fã dela. Eu amo o que eu faço. Acho que eu nasci pra isso e vou ir até o fim. Meu irmão com 15 anos, né, ele viajou pro primeiro Pan-Americano dele. Daí eu vi, ele foi pros Estados Unidos, foi pra Disney, né, eu falei pro meu pai, falei, é isso que eu quero pra minha vida, né, ir pra Disney só pra lutar e depois brincar. Daí eu comecei, daí com 12 anos eu fui pro meu primeiro Pan-Americano na Argentina. Daí quando eu ganhei, eu gostei disso, então vamos treinar forte e seguir em frente, né. Qual a importância do teu pai aqui pro judô da região e o que ele significa para você? Eu acho que ele é a peça fundamental pro judô daqui da região, porque ele não é fazendo mais judocas, ele tá formando pessoas pra vida a mais, né? E esse apelido de Juninho Bomba, quem te deu e por quê? O que vem na minha cabeça sempre quando eu pergunto é do meu pai, que eles falam. Eu chegava na competição quando eu era pequeno e explodia tudo, assim. Fazia, não só no tatame, mas também pra fora, né? Fazia muita bagunça, gosto de fazer piada, zoar com todo mundo, né? Fazer bastante brincadeira com os outros. A primeira seletiva nacional que ele foi disputar, se eu não me engano, foi Espírito Santo, né? Ele foi para disputar com vários atletas assim que haviam sido destaque no ano anterior. Falei assim, se o Juninho chegar na pula, eu já tô feliz, né? Pá, primeiro de pão, pá, segundo de pão, pá, terceiro de pão, pá, quarta de pão, foi pra pule, pá, quinta de pão, pá, sexta de pão, foi com o principal. Aí parece que foi conspirado lá, né? Pegou o pior na última luta, né? Deu um dash barai no cara, que o cara tá caindo até hoje. Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Morava com a minha mãe, com meu pai, meus 4 irmãos. Vim para Minas Gerais, vim treinar, deixei minha família, deixei tudo. Só vim atrás do meu sonho. Em 2006, começou um projeto perto da minha casa. E aí o meu irmão entrou e eu quis entrar junto. Só que minha mãe não quis muito, pelo preconceito que quem vem de fora não conhece, de ser meio masculinizado. E aí eu insisti, não mãe, eu quero fazer, Leonardo tá fazendo, eu vou fazer também. Quando ela chegou que disse que ia fazer judô, eu já não gostei, porque no meu conhecimento, que eu não tinha conhecimento, para mim eram as pessoas mais fortes, né? Mas vamos colocar aí, né, que eu acho que não há problema nenhum, mais gorda, que vem lá do Japão, aquelas pessoas gordas, né, que faz judô. Eu falei, pelo amor de Deus, Laiana, eu não quero que você faça judô. Depois eu fui descobrir que era por peso. Mas não adiantava, porque ela era o que ela queria, né? Porque o apelido dela é Onça, né? A Onça do Pantanal, né? Nesse meu primeiro ano, eu já fui vice-campeã e fui pro Sul-Americano. Daí pra frente, as coisas não pararam. Só vieram e foram acontecendo. Eu fui assumindo as responsabilidades só. Quando a barra pesa, o que você pensa para te manter forte e firme nesse sonho? Eu não penso, eu choro. Eu só choro pra descarregar, porque quando fica difícil, eu ligo pra minha mãe. Mas quando eu desligo o telefone, eu tô sozinha de novo. Então eu tenho que parar de chorar e seguir em frente, que ninguém vai fazer por mim. Eu sou extremamente competitiva, mas não é uma coisa que eu procuro. Eu vem de dentro, assim, não querer estar atrás, querer ganhar. Meu peito agora dispara, viva em constante alegria, é o amor que está aqui. Eu acho que essa situação de competição e estar vivendo junto ali, eu acho que vai ser um pouquinho pesado, mas eu acho que vai ser legal, vai ser bacana. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Eu nasci na Bahia e morei lá até meus 4 anos de idade. Me interessei pelo judô, eu e meu irmão, assistindo a Malhação. Tinha um personagem que lutava judô e a gente se interessou bastante. Aí me mudei para Paraíba com minha família, minha avó, minha mãe e meu irmão. Nessa época, meu pai já morava no Japão. Minha mãe foi para o Japão, eu tinha 8 anos.
E no início, assim, foi bem complicado, porque sempre fui muito apegado com minha mãe. Apesar da distância, eles fazem o possível para ser presente na minha vida. Mas sempre quem ajudou desde a nossa infância a criar a gente foi minha avó. No começo foi uma barra, porque quando eu cheguei aqui, minha filha desempregada, e eu botei um comércio de bujão, entendeu? O judô dos meninos foi eu ganhando mixaria, eu vendia com a carrocinha entregando bujão. Para poder a gente botar eles para pagar campeonato, todo dia eu pagava com o dinheiro de bujão. Eu passei 5 anos, quase 6 anos vendendo bujão. Carrocinha, assim. Todo mundo me conhece hoje pela mulher do bujão. Sempre que dá, eu procuro estudar um pouco sobre, eu gosto bastante de história também. Dos samurais, né, da serenidade dos orientais. E tento levar para minha vida alguns dogmas deles, né. Você é vaidoso? Eu sou um pouco. Os caras lá ficam me zoando, né? Não sei o quê, metrosexual e tal. Mas eu não vejo tanto assim, não. Só gosto de me sentir bem. Tô solteiro, felizmente, né? Tô aberto pra jogo. Minha personalidade é muito forte. É um nome e um apelido, na verdade. Porque desde pequena, o povo me chama de Pimenta. Ou Pimentinha, Pimenta. Mas minha personalidade é igual ao sobrenome mesmo. Eu nasci em São Vicente, no litoral de São Paulo. E com 8 anos eu fui fazer judô na escola, que meu professor de educação física, professor de judô. Daí com o tempo assim ele foi conseguindo uma regional pra gente treinar. Aí ele teve uma ideia de voltar a treino de luta olímpica. Ele falava pra fazer os dois. Eu odiava fazer luta olímpica, tinha mais paixão pelo judô. Luta olímpica eu era um pouquinho forçada. Depois de um tempo eu comecei a gostar, que foi o tempo que eu tive que decidir. Já teve algum namorado que já se apaixonou? Não, nunca tive, não. Tem que falar isso mesmo. Não, nunca tive namorado. E... já tive uns romances de judô assim, né? Meu vai me matar. Quando ela tem as competições que ela vai para fora do país, eu fico muito orgulhosa, porque se fosse pelas minhas condições, não teria como ela chegar onde ela chegou. Não só pelas condições financeiras, mas ela pelo esforço dela, né? Eu fico muito feliz por ela chegar até lá. Eu sou bem orgulhosa, às vezes sou fofinha, mas às vezes eu sou bruta mesmo, depende da pessoa. Depende de como você me trata, eu te trato. Vai ser uma guerra assim, mas tudo bem, depois a gente resolve. E se eu tiver medo, vai com medo mesmo. Não tem saída. Sara e Rafa, a partir de agora vocês têm uma nova missão, técnicas pela primeira vez. E aqui com a gente, um dos maiores técnicos da história do esporte mundial, meu amigo, meu ídolo, Bernardinho. Bernardo, o que você diria para as duas que vão enfrentar agora essa nova situação? A primeira coisa que eu diria é o seguinte, elas agora vão entender muito mais os treinadores delas. Entendeu? A primeira coisa. Né, quando os atletas que elas vão dirigir, estiverem sofrendo, né, emburrados, virar a cara, aquela coisa toda, elas vão entender que porquê de algumas atitudes e algumas cobranças a mais, né, dos próprios treinadores. Muitas vezes as pessoas não gostam muito de cobrança, né? O cara cobra. Aí muitas vezes leva pro pessoal. Né? Em grupos de mulheres, vocês vão ter grupos de meninas, de rapazes, a cobrança excessiva muitas vezes a reação é do tipo, não gosta de mim. A primeira reação é essa. Eu sempre digo que a cobrança nada mais é do que o reconhecimento da capacidade de realizar da pessoa. E certamente vocês vão trabalhar com jovens que têm muito potencial. Então, exigência máxima. E elas têm uma missão que você não teve na tua carreira. Quer dizer, acho que não teve, né? Você liderou equipes de homens e equipes de mulheres. Elas estão liderando uma equipe mista. Como é que você faz? Eu acho que... Como é que você faria? Pois é. Eu acho que no final da história é tudo gente. Então você tem que estar próximo dessas pessoas, entender como é que essa aqui eu vou motivar aquela pessoa, como é que eu vou instigar aquele ali. É gente levada ao limite, né? Porque vocês vão levar essa turma ao limite de suportar certas pressões. O treinador tem que testar, ainda mais num esporte como o judô, tem na sua essência a questão do sacrifício, né? Do autoconhecimento, você até onde eu posso suportar e fazer. Sara e Rafa, para vocês, pela experiência que vocês tiveram com os treinadores de vocês, o que seria uma boa treinadora?
Tem que tirar da zona de conforto, você tem que saber lidar com a personalidade de cada pessoa. Tem que ter muita conversa. Tem que ser um jogo aberto mesmo. Você, Rafa? Acho que, como o Bernardinho falou, né, da parte de confiança, né, do atleta me passar confiança, né, de chegar na hora e falar assim, não, eu te escolhi agora, que eu preciso de você nesse momento. E esse atleta me passar essa confiança e ele confiar no meu trabalho, né, para ter, acho que essa troca e conseguir fluir, assim, o trabalho do atleta e do treinador. Se não confiar em você, quando você virar as costas... É isso aí, o judô sempre trouxe muitas medalhas para o Brasil, inclusive nas Olimpíadas, e a partir de hoje, até o dia 8 de outubro, a gente vai aprender muito sobre esse esporte. Como eu disse, é o esporte que mais trouxe medalhas olímpicas para o Brasil, são 22, Fernanda. Pois é, está começando agora, atenção para você de casa, sinta-se privilegiado, o primeiro reality da TV brasileira falando de judô. E o nosso reality se chama Ippon, a luta da vida. O Flávio Canto, nosso querido Flávio Canto, claro, é quem vai conduzir todos os momentos dessa competição. E aí você vai conhecer as regras, os critérios de seleção, os personagens ao longo do programa de hoje. Para começar, a gente vai viajar com o Flávio lá para a terra do sol nascente, onde tudo começou, né, Fernandinha? Como se diz em japonês, sempre que começa uma luta de judô, então... Hajime! Ippon. A pontuação perfeita. Quando o judoca derruba o adversário de costas no tatame, com força, velocidade e precisão. É também quando aplica uma chave de braço, um estrangulamento e o adversário desiste da luta. Ou ainda, quando o judoca imobiliza o outro por 20 segundos. O Ippon está para o judô como nocaute para o boxe, mas é também como gol da vitória nos minutos finais. A apresentação impecável na ginástica artística. É um momento de libertação, de explosão, de olhar tudo que foi feito e comemorar. O Ippon é isso e muito mais. Pegar adversário, derruba, bonito. Ippon é a busca pela perfeição. O Ippon significa felicidade, prazer, porque ele representa a busca diária pela excelência. E é isso que nós devemos buscar na nossa vida. Buscar a perfeição a todo momento, mesmo que muitas vezes a gente não consiga essa perfeição. O Ippon é muito mais do que a pontuação máxima do judô. É um conjunto de valores incorporados ao longo de uma caminhada. Dor, coragem, humildade e determinação fazem parte